Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Tema da semana: morte e ressurreição. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Muito bom ter a sua companhia, muito bom estarmos juntos mais uma vez. Nós estamos quase chegando ao final de mais uma temporada onde estudamos sobre os ensinos de Jesus. Esse é o nosso guia de estudos. Você tem mais informações no endereço que está aí na sua tela. Esse guia que nos deu o caminho, ainda que a fundamentação dele seja, lógico, sempre o texto bíblico. Nós também oferecemos a você que acompanha Lições da Bíblia a revista Princípios. Você faz um cadastro aí no endereço que está na tela e você vai receber gratuitamente na sua casa e vai descobrir planos que o Senhor tem para você, para a sua vida, para a vida da sua família. Os amigos que estão conosco nesta temporada, vou começar aqui, o que está mais próximo, pastor Gilson Brito, pastor conselheiro, nós chamamos de ministerial, aquele que orienta os pastores, os líderes das comunidades, aqueles que estão mais ligados ao pastor, que são diretores de grupo, anciãos. O pastor trabalha na região leste do estado de Minas Gerais. Pastor Gilson Brito, seja bem-vindo. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Uma alegria, viu? Estamos quase chegando ao final aqui. Estamos na penúltima semana. Penúltimo encontro, exatamente. Pastor Carlos Steger, que nos dá aqui a satisfação de termos ele, o autor da lição do nosso guia de estudos nessa temporada. Pastor Carlos. A alegria é minha, a satisfação é minha. Muito obrigado pelo convite. Nós outros estamos muito contentos. Assim que se habla, pastor Sim, Carlos, sim. Pelo menos a gente vai aprendendo um pouquinho para nos tornarmos mais compreensíveis, né, pastor Gilson? Pastor Ezequias Guimarães, pastor da Igreja Adventista. Pastor Carlos, lembrando que é o diretor da Faculdade Adventista de Teologia na Argentina. Pastor Ezequias, pastor da Igreja Adventista em Jacareí, Comunidade Jardim América e outras 4 igrejas. É um prazer, pastor, continuarmos estudando a palavra de Deus através desse guia de estudos. É uma alegria estarmos juntos. Uma bênção para a nossa vida, né, pastor? Sem dúvida, com certeza. sem dúvida. Quero fazer um convite para você que acompanha o programa Lições da Bíblia. Toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no sábado pela manhã, a partir das 9 horas, em algum momento reserva ali um momento em que se trata o assunto do Lições da Bíblia. Então, você é o nosso convidado especial. Se você deseja participar, ali são feitos pequenos grupos, o grupo fica menor, é a participação de todos que são da comunidade e daqueles que são amigos. Procure uma igreja, entre aí no site, encontre uma igreja e chega lá e diga assim: olha, eu sou um convidado do programa Lições da Bíblia. Você é bem-vindo. Vamos orar a Deus neste momento? Pastor Gilson, por favor. Pois não. Senhor Deus, a Ti todo louvor, honra e glória, porque Tu és maravilhoso. Em Teu nome, Senhor, estamos reunidos mais uma vez. Pedimos a unção do Espírito Santo sobre nós, sobre todos aqueles que estarão participando desse estudo conosco, para que tudo seja para a Tua glória e para a nossa edificação espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Dentro dos ensinos de Jesus, chegamos num tema que eu mencionei quando a gente estudou sobre a salvação, é um tema que enche o coração. O tema de hoje, dentre todos, mas esse tema nos enche de esperança, muita esperança, porque de alguma forma todos nós vamos nos identificar com essa situação. Já nos identificamos em algum momento, perdemos um querido, uma pessoa que nós aprendemos a amar, que hoje dorme o sono da morte, um laço interrompido. O pastor Carlos separou um tema dentro dos ensinos, morte e ressurreição. Pastor, eu começo com o texto de São João, capítulo 11, e o verso
25, São João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, o contexto aqui é a morte e a ressurreição de Lázaro. Nós vemos Jesus, e o senhor ressaltou isso, pastor, no guia de estudos, quando ele viu a viúva de Naim levando o seu único filho para a sepultura, caminho que ela já havia feito, né? Caminho que ela já havia feito, porque ela já havia perdido seu esposo. Jesus disse: não chores. E aí está no guia: o desolado pai de uma menina de 12 anos de idade que tinha acabado de morrer, Cristo consolou dizendo: não temas, crê somente. Nós percebemos a empatia, o colocar-se no lugar de Jesus em relação àquele que perde, aquele que perdeu alguém. Isso é extremamente consolador para a gente, né? E ainda mais quando Jesus recebe a notícia de que seu amigo Lázaro morreu. Ele foi para lá, ainda que demorou 2 dias, mas quando ele foi para lá, a Bíblia diz que Jesus chorou. Verso 35 do capítulo 11 de João. Só 2 vezes nos evangelhos se registra que Jesus chorou. Sobre Jerusalém e pela morte de seu amigo Lázaro. Pastor, isso mostra quão duro é a morte, né? E por mais consciência que tenhamos de que realmente a morte não é um fim, ela sugere um hiato ali, um interstício extremamente doloroso, né? E a boa compreensão, a verdadeira compreensão a respeito desse tema, não só define o nosso viver depois da morte por ocasião da ressurreição, mas também é uma situação que nos dá uma ideia de como nós devemos viver. Então tem a ver com a nossa vida antes da morte, e tem a ver, na realidade, depois da morte, né? Nós temos que compreender esse tema profundamente. E devemos começar com... essa introdução ela é muito interessante, a gente vê a empatia, e aí a gente descobre que essa empatia se dá por ser a morte trágica, né? Trágica, intrusa na vida da gente. Eu só acrescentaria que ainda hoje o Senhor se compadece. Né? Assim como Ele se compadeceu quando esteve aqui no seu ministério terrestre, ainda hoje o Senhor se compadece quando Ele vê o sofrimento e a morte dos seus filhos. Exatamente. E a gente podemos estar, durante o programa de hoje, falando para alguém que talvez esteja passando por essa situação. Talvez nós estamos falando para você que perdeu alguém recentemente, está com o coração triste, que durante este programa, durante esse estudo em que vamos fundamentar o texto bíblico, você tenha esperança, que é um laço interrompido, mas um laço que será resgatado. Vamos trabalhar um pouquinho a questão do estado do homem na morte. Eu creio que é importante nós sabermos, nós temos vida, morremos, e o que acontece conosco quando estamos mortos? Qual é o nosso estado? O que acontece com os nossos pensamentos? E aí, entendendo, nós vamos ter claramente a ideia do futuro. E o nosso guia apresentou o conceito dualista, isso que está escrito aqui. Na época de Jesus, no entanto, essa compreensão da humanidade, especialmente da morte, foi desafiada pelo conceito dualista pagão da imortalidade da alma, que estava rapidamente se propagando por todo mundo conhecido. O que é esse conceito dualista pagão? Às vezes é mais fácil compreender um conceito compreendendo o contrário. Nós temos o dualismo ou temos o monismo. Ou vamos dizer,
o holismo. Não sei se em português se pode dizer. O conceito dualista é aquele que ensina que o homem tem uma parte material e uma parte espiritual que estão circunstancialmente unidas, mas que podem separar-se e continuar existindo independentes. O corpo e a alma. Essa é uma ideia pagana que vem dos pueblos muito antigos, os egípcios, os babilônios, os gregos e muitos outros. Mas o conceito bíblico é o conceito holístico no sentido de que o ser humano é uma unidade que tem uma parte física, o que está constituído fisicamente e está constituído espiritualmente, mas que você não pode separar a constituição física da espiritual. No momento que você separa, não tem mais o ser humano. É como a água que você pode ter oxígeno, hidrogênio, dizem? Oxigênio e hidrogênio. Ok. E você com hidrólise pode separar. Mas onde fica a água? Não tem mais. E assim, o ser humano deixa de existir quando se separa. Isso que em realidade é como se não existe mais. Por isso Jesus comparou a morte com um sonho. Essa compreensão fundamenta o texto bíblico e nos ajuda a entender qual é o estado do homem na morte. Seria bom ler alguns textos, Por favor, pastor. Vou ler aqui Eclesiastes capítulo 9, o verso 5 e o verso 6. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então isso é a ausência de vida, né? Não ama, não odeia, não sente, não tem noção, é a ausência de vida completa, né? Aqui a gente percebe claramente que não existe uma entidade extracorpórea aí, passeando e pensante, atuante, que aparece, que se impõe diante das pessoas. O texto que o senhor leu foi... Eclesiastes capítulo 9, 5 e 6. Ok. Eu vou ler aqui Salmos. Por favor. Texto bem parecido. Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. E agora no Salmo 146, verso 4, diz assim, já começando do 3, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Talvez a grande questão para alguns aí seja o espírito que sai, né? Seria esse espírito uma entidade consciente, uma entidade imaterial, né, consciente, que pode realmente viver independentemente de um corpo? Sim, pastor. Quizás para responder isso, poderíamos ler Salmo 104, 29. (104, 29). O senhor quer ler, pastor? Posso ler? Sim, lê. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Le cortas a respiração. É interessante que no hebraico, e em grego também, as palavras que estão traduzidas como espírito ou respiração, são palavras que têm
esa amplitud de significado. Pastor, só para o hebraico, a língua original usada no Antigo Testamento, e o grego, a língua original usada para escrever o Novo Testamento. Ainda que em algumas partes a gente tem o aramaico também, né, só para acrescentar, e nós temos uma tradução do Antigo Testamento em grego, que é a Septuaginta, que o senhor já citou. Só para ampliar, por favor, pastor. Por favor, pode terminar o seu. O sentido aí é aire, ar em movimento. Ar em movimento pode ser vento, pode ser a respiração, e também de aí passou a ter esse outro sentido mais metafórico de espírito, porque os antigos concebiam o espíritu como algo que estaba flutuando no ar, que estaba ahí no ar. Entonces, todo que está no ar y se mueve es eso. Y aquí a traducción es muy buena, porque se les tira a respiración. Otras traducciones falan de fôlego, o otras expresiones similares. Simplemente Deus retira aquilo que Deus mesmo concedeu ao princípio, quando Deus criou ao ser humano. Ok, eu creio que, só para, pastor, não sei se o senhor tem o texto hebraico, a palavra aqui originalmente é ruach. Não tenho o texto hebraico e não lembro, mas eu até vou procurar. Só para lembrar, né, que a gente tem as duas palavras, ruach no Antigo Testamento e pneuma, de ar, né, de pneumologista, né, a própria palavra pneu, né? Pneu, exatamente. Então, só para a gente, eu acho que fica um exemplo. A melhor tradução, então, repita o texto aí, pastor, que você leu, foi... É 104. E sais o Espírito. 104, 29. 29, Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu era pó. um outro texto do Novo Testamento. Tá. A melhor tradução lá é quando o ar sai da pessoa, quando a respiração, e não o espírito. 146, verso 4. 146, 4. Você podia repetir aí, 146? Posso. E o texto que o pastor citou foi... 104, 29. 29, isso. 146, 4, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Esse sai-lhes o espírito, a melhor tradução, então, sai-lhes a respiração seria mais coerente para o entendimento. É o mesmo de todos. fôlego de vida. Meu fôlego de vida. Que Deus colocou no princípio. Gênesis 2, verso 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Ok, nós vamos para o intervalo e já voltamos, nós vamos fundamentar um pouquinho mais e vamos usar o exemplo que o pastor, aprofundar um pouquinho, o exemplo que o pastor já citou, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Assim a gente vai construindo uma ideia e vamos chegar na lógica da existência humana, que é nós morremos, mas um dia vamos acordar. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, os ensinos de Jesus. E hoje nós estamos estudando o que Jesus ensinou sobre a morte, sobre a ressurreição. Pastor, só para lembrar que realmente o texto de do Salmo 104, o verso 29, o senhor conferiu aí, né? Sim. É a palavra ruach. O ruach mesmo, que é... Que significa vento, ar, e também se pode traduzir como espírito. Mas é nesse sentido que eu expliquei. Ok, então só para a gente, que a gente havia citado, foi confirmado aqui. Nós temos um outro detalhe importante, às vezes, vamos colocar os dois aqui juntos já, para a gente seguir em frente.
como Jesus descreveu a morte, quando ele tratou a Lázaro, nosso amigo, isso está em São João capítulo 11, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para despertá-lo. Jesus coloca aqui o estado do homem na morte como um sono. Nós vimos os outros textos que não há consciência, não há pensamento. Como no sono, né? Como no sono. E aqui a ideia do sono apresenta a ideia do despertar do sono também, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Agora, nós estávamos conversando em off, há um outro episódio importante para ser explicado para os amigos, que é São João capítulo 20, verso... Lucas 23, não é? Sobre o ladrão da cruz. Sim, verdade. Lucas 23. 43. Isso, Lucas 23, 43. Esse é o episódio do ladrão na cruz, os dois ladrões, os dois malfeitores, e um deles clama: Jesus, verso 42 de Lucas 23, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Em algumas traduções a gente tem: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E nós não temos essa conjunção que aqui. É que essa conjunção não está no original bíblico. E aí vem que foi tratado aqui no Guia de Estudos, dependendo onde nós colocamos a vírgula, porque nós não temos vírgulas no texto original também, né, pastor? Nós temos um problema, porque se a gente diz em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, ou em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, nós temos dois sentidos. Podemos dar uma explicação para o nosso amigo? Né? Jesus ele ressuscitou no domingo, depois de 3 dias da sua morte, e ele falou para Maria Madalena: não me toques, eu ainda não subi ao Pai. Ora, se ele não subiu ao Pai, é interessante fazermos uma pergunta: como é que o ladrão estaria com ele já na sexta-feira, se ele ainda não tinha subido ao céu, né? Então a gente percebe aí que realmente nós temos um erro na questão da colocação da vírgula. A tradução correta seria: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E há uma outra situação que nos ajuda a entender, que está no guia de estudos também, pastor, que é o contexto que está sendo analisado. Não as palavras de Jesus não enfatizam a certeza da salvação. Claro, não, sem dúvida, o momento de entrada no céu. Então nós temos aqui... Eu achei interessante que o pastor colocou aqui também o fato de que os mais antigos manuscritos gregos do Novo Testamento, eles não têm sinais de pontuação, né, pastor? Então aí no caso a pontuação foi feita de acordo com uma certa interpretação do autor, né? Isso. E o próprio ladrão, ele não pediu a Jesus ir imediatamente ao céu. Ele diz: acorda-te de mim quando vieres, no futuro. Assim, ele não esperava ir no mesmo dia, Jesus tampouco. Ir contra o texto, dizer que ele esse dia foi. Nos parece que ele já tinha uma compreensão isso aí, da morte, da ressurreição. Exatamente. Eu até disse que, de acordo aqui com a interpretação do autor, mas na verdade seria do tradutor, né? Então, da tradução bíblica, não do autor bíblico, do autor que no caso aqui João inspirou. Pastor Gilmar, talvez seja importante esclarecer àqueles que assistem o programa que numa dúvida a respeito de um texto, seria interessante dar uma olhada naquilo de forma mais ampla,
porque isso pode descortinar para a gente um determinado situação que se nos apresenta como um mistério, como é esse aqui, né? Exatamente. Se a Bíblia toda vem falando da morte como um sono, da ressurreição, então há explicação lógica para entendermos o texto. Nunca é demais lembrar, né, pastor, o texto, o seu contexto e outros textos que falem do mesmo assunto. Então, diz que um texto fora do contexto gera um pretexto. Né? Exatamente. Então, nunca é demais lembrar essa regra e a gente vê aqui no contexto imediato, né? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Né? Quando vieres no teu reino. Então, é exatamente isso. Parece que já tem uma visão clara do estado do homem na morte. Né? Vamos seguir um pouquinho adiante. Quando a gente trabalhou sobre a questão do dualismo, que nós somos únicos, não há estado do homem na morte, corta a respiração, a gente tem inúmeros textos, como o de Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Em outras palavras, a morte é exatamente o oposto da vida, né? Assim como Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas narinas dele fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente ou um ser vivente, na morte o pó volta à terra, o espírito volta a Deus, que corresponde no caso ao mesmo fôlego de vida, e a alma vivente está desfeita. Né? Eu vou até usar uma ilustração bem simples. O pastor Carlos, ele gosta de usar ilustrações, é interessante. Então, eu gosto de tocar flauta, né? Então pense numa flauta, no músico e no fôlego ou no sopro do músico. O sopro do músico mais a flauta gera a música. Se você tira o fôlego ou o sopro do músico, só a flauta não é música. Se você tira a flauta, só o sopro do músico também não é música. Né? Então, dá para a gente mais ou menos entender. Bom. E aí, o músico, na realidade, poderia ser Deus. Né? Deus é o músico, a flauta poderia representar a matéria, e o sopro do músico poderia representar o fôlego de vida. Né? E para continuar com a sua ilustração tão pertinente, ¿qué acontece cuando o músico no está soprando? ¿A dónde está a música? ¿Se foi para lá, se escondeu, foi para o céu ou foi para o inferno? O que aconteceu com a música? Interessante. Não existe. Não existe mais. Não está mais. E a mesma coisa acontece com o homem, o ser humano. Quando se separa, o ser humano deixa de existir. Então nós temos a parte física e nós temos a fonte, o ar, a fonte da vida. A fonte da vida. Que não é só ar. Porque Sim, não é só, exatamente. Mas é o poder da vida. É da vida, exatamente isso. Se eu elimino, tira-se a fonte da vida, essa soma deixa de existir. O fôlego mais o pó que faz o ser vivente, ou a alma vivente, deixa de existir. Então, a alma é pessoa. A soma das duas coisas faz a pessoa. Então, nós podemos usar aquela expressão que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. A soma dessas duas coisas. Nós já passamos por Lázaro ou vamos voltar ainda? Estamos indo, mas você pode citar. Não, quando pode, chegar em Lázaro... Eu iria adiante aqui, mas você pode é que, como Jesus falou, Lázaro dormiu e eu vou para despertá-lo, eu só queria agregar um texto para ratificar ainda mais. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, o verso 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Paulo usando aqui a mesma expressão de Jesus comparando só o texto para 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Nem todos dormiremos, se referindo à morte, né? Interessante que Paulo usou a mesma expressão usada por Cristo e Cristo usou a mesma expressão usada também por Daniel, 600 séculos antes do primeiro advento de Cristo. Daniel 12, verso 2 diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Muitos dos que dormem no pó da terra, referindo-se evidentemente aos que estão mortos. Né?
Amigos, agora nós vamos fazer o processo inverso, como acontece melhor a ressurreição. Então nós temos, está muito claro como acontece a morte e qual é o estado do homem na morte. Não sabe nada, a parte física vai virar em nada, vai virar ao pó de onde veio, a fonte da vida voltou para Deus que o deu. Agora vamos fazer o processo o contrário. A pergunta é, como acontece a ressurreição? Meu pastor, me perdoe. Por favor. Quando nós temos um conceito errado da morte, nós vamos passar para a ressurreição, mas queria falar na morte ainda. Quando temos um conceito errado da morte, parece que estamos desobrigados da vida espiritual em vida. Porque se há oportunidade, depois da morte, de uma restauração, de perdão, se você pode fazer alguns estágios até chegar ao céu, isso elimina qualquer responsabilidade do ser humano em vida. Isso é muito perigoso, porque é em vida que nós respondemos diante de Deus, né? Então, se existe oportunidade para mim depois da morte, eu não tenho que me preocupar em vida, eu posso levar a vida de uma forma muito irresponsável, porque lá depois da morte, algumas situações podem me tirar do purgatório, me levar para o céu. E você colocou um detalhe, vou falar com todo carinho, todo respeito, para aquele que pensa ao contrário. Mas eu acreditar que eu não sou eu, que eu sou alguém que reencarnou, e assim em vários estágios, eu fico pensando sempre nos laços de amor que eu criei aqui. Eu, o Gilmar, eu que sou casado, eu que tenho filhos, eu não sou eu. Os laços de amor que eu tenho com a minha esposa não são laços de amor. Ela não é a minha esposa. Os nossos filhos não são os nossos filhos. São seres que já existiram e reencarnaram, e assim vai. Sabe? E olhar dessa forma, eu não consigo ver a lógica da existência, principalmente na essência daquele que me criou, que é Deus, que essencialmente é amor. Então, os laços de amor que eu criei, eu não sou eu, ela não é ela, os nossos filhos não são os nossos filhos. E os meus avós que já dormiram o sono da morte, os queridos que já dormiram, um dia, se a vida seguir o ciclo normal, eu vou dormir, se Jesus não voltar, e aí vai, e isso, tudo isso deixou de existir. Então isso me fez pensar exatamente, sabe, não só numa vida no sentido de ou vai para um lugar ou vai para o outro, mas de eu não ser exatamente quem eu sou. E os laços que eu tenho não têm significado. Já que você falou disso da reencarnação, que é uma ideia que está mais difundida, em Hebreus capítulo 9, verso 27, aí para mim é um texto muito claro para mostrar como é a coisa. Posso ler? Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Quantas vezes morimos muitas vezes e volvemos a reencarnar? Diz, uma sola vez. É só uma vida que temos. Vindo depois disso. E depois disso, o juízo. Exatamente. Muito bom. Nós vamos por intervalo e a gente tem vários outros detalhes aqui para a gente considerar. Vamos ver se a gente consegue alcançar todos, né? Porque esse é um tema realmente que enche o coração da gente. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos. O que nós estamos apresentando está sendo feito com muito amor, muito carinho, para que você encontre também, como nós temos procurado, a lógica da existência, e você descubra que há esperança e que Deus tem planos para você, para a sua família, para todos nós vivermos eternamente juntos. Nós já voltamos. Estamos voltando para o nosso último momento do Lições da Bíblia de hoje, o ensino de Jesus sobre a morte e a ressurreição. Amigos,
o pastor trouxe observação e isso traz para a gente, é um tema envolvente. Aí a gente deixou de responder um pouquinho aqui como acontece, já vimos como morreu, agora o processo contrário, a ressurreição. Podemos fundamentar lendo o texto bíblico? Lucas capítulo 8, 54 e 55. Entretanto ele, tomando pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Está aqui. Vamos para a explicação. Voltou o fôlego, né, pastor? Fôlego voltou, né? Seria bom ressaltar. A palavra aqui grega é pneuma, né? Pneuma. Significa vento, fôlego ou espírito, no mesmo sentido. O ar, né? Que nós citamos lá do... Capacidade de vida que Deus dá, né? Não um ser que se separou Claro. e tenha consciência, mas a fonte da vida que foi devolvida. É isso? Até Fica na ressurreição claro aqui? de Lázaro, o Senhor não chamou Lázaro de cima nem do lado, né? Estava na sepultura e disse: Lázaro, sai para fora, né? Na ilustração do pastor Ezequias, no bloco anterior, o músico pegou a flauta e soprou nela e produziu música. Então, quer dizer, Cristo, o Criador, tem poder sobre a morte. Ele, então, vai, pelo seu poder, vendo aquela criança morta, ele sopra nela o fôlego de vida, pelo seu poder, pela sua palavra. E a menina volta a ser uma alma vivente, um ser vivente. Um dia Deus devolverá para todos aqueles que dormiram, salvos, acreditando nele, devolverá a fonte da vida. E aí nós encontramos em São João capítulo 5, verso 28 e verso 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Nós temos dois momentos distintos, certo? Um acontecimento, mas são dois acontecimentos, um único momento que é de ressurreição, mas dois momentos, que é um que ressuscita para a vida e outro para o juízo. Por que nós temos dois momentos distintos? Qual é o objetivo dentro dessa linha de pensamento da lógica da existência? Qual é a intenção do autor bíblico aqui, pastor? Temos que lembrar que a ressurreição está ligada ao juízo. Deus não é arbitrário. Quando Ele vai dar vida eterna a alguns e morte eterna a outros, Ele faz sobre a base de um juízo. O juízo dos que vão a ser salvos acontece antes da segunda venida de Cristo. O juízo daqueles que vão a perder acontece depois. Por isso ocorrem em dois momentos diferentes, mas todo ser humano vai ressuscitar. Há um texto no Guia de Estudos que diz assim: a ressurreição por si só não é recompensa e nem punição. Agora eu posso perguntar o que o autor Quis dizer com isso, né? Porque a ressurreição é ou para receber vida eterna ou para receber o castigo. Para todos, né? É para todos. Eu percebo que sempre há uma preocupação, pastor Carlos, de deixar claro que o destino será decidido com base na qualidade moral das nossas ações, boas ou ruins. Esse fato, porém, não significa que as obras nos salvam. Claro que não. Então, há uma preocupação, o senhor sempre coloca a preocupação, deixa muito claro que essa é a base, mas não é mérito de novo, né? É que as obras revelam a fé. Isso. Né? Tiago diz, Tiago 2, verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então somos salvos pela graça do Senhor, mediante a fé, não é isso?
Mas essa fé é uma fé que opera, é uma fé que se manifesta em boas obras. Muito bom. Pastor, o senhor queria comentar? Isso evoca mais uma vez o princípio de que nós temos responsabilidades em vida, não depois da morte. Né? Quando ressuscitarmos, nós estaremos diante dessa situação. E aponta também uma outra situação muito importante, de que o lado que você escolheu em vida é o lado que você vai ressuscitar. Se praticou o bem, para a ressurreição da vida, se praticou o mal, para a ressurreição do juízo. E isso me mostra o conceito geral da Bíblia a respeito da vida, né? Você só tem dois caminhos, duas opções, ou a porta larga ou a porta estreita, ou a vida ou a morte, ou os bodes ou as ovelhas, ou as virgens prudentes ou as imprudentes, e outras tantas referências que faz a Bíblia sobre esses dois caminhos que nós temos a opção de escolher enquanto vivemos. Muito bom. Nosso guia de estudos tratou um pouco também o assunto da existência ou não, o que Jesus falou sobre o inferno. E o texto que foi usado é uma parábola que está em Lucas capítulo 16, dos versos 19 ao 31. A parábola chamada do rico e do mendigo, ou do homem rico e de Lázaro. E nós vemos aqui, eu vou ler 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então replicou, agora o verso 27, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. E aí ele continua a descrição da história bíblica. Nós temos... Quando lemos, podemos ter a ideia de que existe o céu e existe o inferno. Qual é a intenção do autor bíblico ao contar essa parábola e o que Jesus quis dizer, portanto, sobre o inferno? Olha, essa parábola não tem o propósito de mostrar a existência do céu ou do inferno. O propósito é muito diferente. Olha como termina a parábola. 31. E nem do estado do homem na morte também, não é propósito da parábola também. Não é o propósito. Posso ler o 31, pastor? Sim, os dois últimos. Os dois últimos, 30 e 31. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Na verdade, no contexto em que está essa parábola, está mostrando, está já no ministério de Jesus perto do fim. E Jesus está dando uma mensagem para os seus ouvintes, que estavam pedindo uma señal de alguma coisa. E Jesus está querendo mostrar, sabem, que o mais importante, escutem a Moisés e os profetas. Não, mas se alguém se levanta dos mortos, e Jesus diz, não, se não escutem a Moisés e os profetas, não vão escutar. Ainda, né? Eu gosto dessa expressão, não. Ainda que, sim. Como sendo uma impossibilidade, né? Exatamente. Coisa que aconteceu depois, Jesus ressuscitou. Não acreditaram nele, ainda que ele ressuscitou. Mas por que utilizou Jesus essa parábola para repreender, para exortar seus contemporâneos? Ele tomou uma história popular que é interessante, uma história muito semelhante, existia em todas
religiones antiguas, en todos los pueblos paganos. Eu leí un estudio de alguien que recopiló historias en Egipto, en Babilonia, en muchos pueblos paganos, muy semejantes, de cómo esta vida es injusta, injusta, y entonces las injusticias de esta vida se trocan, se reverten na outra vida. Ou seja, olha que aqui o mendigo está allá nos céus e o rico que tuvo todo aqui está no inferno. É uma história que circulava muito para dar consuelo aos pobres. Dizer, olha, quando termine todo, você vai estar bem. E agora não. Mas Jesus toma essa história, adapta e conta com características estranhas. Como o inferno vai estar tão perto do céu que você pode falar. Ver e falar e tudo o demais. E o sentimento de quem vai estar no céu também, né, pastor? Terrível. Também. O sentimento. Que está vendo como está o sofrimento aí. E para mostrar que isto não é real, é só uma parábola. E olha, nos evangelhos nós temos só 2 Lázaros. Lázaro, o irmão de Maria e Marta, um homem real. Lázaro, o mendigo, um homem fictício, de ficção. Sim, fictício. Okay. Lázaro, o homem real, foi ressuscitado. Nos ensina a realidade da morte. Ele dormiu e ressuscitou. Lázaro, o homem fictício, ensina a forma equivocada ou a crença equivocada da morte. Muito boa essa comparação. Você quer falar? Sobre essa questão do inferno, não são poucas as pessoas que têm essa ideia de um tormento eterno, né? Eu, uma vez, fui convidado para participar de um programa de rádio e eu entendi que a solicitação era para que eu falasse por alguns minutos sobre o pensamento adventista em relação a essa questão da punição dos ímpios. E eu fui nessa intenção, sabendo que depois poderiam surgir algumas perguntas, mas quando cheguei lá vi que outros pastores tinham sido convidados de outras denominações, e eu realmente comecei apresentando que essa doutrina do inferno, ela, ainda que alguns textos bíblicos pareçam sugeri-la, né, isso é importante Jesus lembrar. usou Isso. algumas expressões. Então, mas aí eu disse que essa doutrina, à luz de um estudo um pouco mais profundo e cuidadoso, ela não se sustenta. Assim que terminou o meu tempo, um pastor rapidamente tomou a palavra e disse assim: mas, caro companheiro, com todo respeito, como vocês dizem que o inferno não existe se Jesus disse que ele tem as chaves do inferno? Se tem chave é porque tem porta, se tem porta é porque é um lugar real onde se entra, se sai. Veja, na sinceridade dele, mas ele estava fazendo a interpretação equivocada de Apocalipse capítulo 1, verso 18. Pastor, posso ler rapidinho? Começando aqui no final do verso 17, diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui no sentido de sepultura, né? Jesus está dizendo assim: olha, eu morri, mas eu ressurgi, eu tenho poder sobre a morte. Jesus estava confortando João. Que é o contexto, só vou abrir um pouquinho, eu quero que você continue com a história, que é o contexto, o Hades, a sepultura, o inferno, o vale de Guena, que foi o vale da matança. Então, o Senhor não está se referindo a um lugar em que há o tormento constante, né? Não é esse o contexto. Só para ampliar um pouquinho aqui, pastor, para você continuar a história. Aí assim que esse pastor terminou de dizer, um outro rapidamente disse assim: olha, mas além do que a Bíblia diz, eu posso dizer aqui em alto e bom som, ao vivo, de que o inferno existe, porque eu estive lá, eu fui ao inferno. Naquele momento eu até me assustei um pouco, né? Mas aí continuamos, eu fui dando a explicação conforme nosso entendimento, mas naquele dia eu voltei para casa e o Espírito Santo me impressionou assim com uma reflexão muito séria. Eu fiquei com a cena daqueles colegas pastores, né? Que eu acredito serem todos homens de Deus como nós somos, né?
que na sinceridade deles estavam pregando algo que lhes foi ensinado, talvez até desde a infância. E eu fiquei com o pensamento daqueles homens na minha cabeça e o Espírito Santo me impressionou com essa reflexão. E aqui eu posso imaginar quantas pessoas devem estar nos assistindo, né? Inclusive pastores, líderes religiosos, que foram talvez desde a infância ensinados assim, que têm pregado dessa maneira. O apelo é no sentido de que a gente faça um estudo sobre esse assunto um pouco mais aprofundado. Lamentavelmente a gente não tem tempo agora, né, pastor? Mas se o estudo for um pouco mais aprofundado, a gente chega à inevitável conclusão, por muitas razões, de que de fato essa doutrina ela não tem sustentação bíblica, até porque é totalmente incompatível com o caráter de Deus. E com a lógica da existência. Eu poderia citar, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, verso 10, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. As consequências são eternas, a gente compreende isso quando a gente vai para Judas. Qual é o verso de Judas? Judas, verso 7. Verso 7. Então, pastor, o senhor quer fazer observação? Eu tenho que ir para o final, mas eu preciso terminar. Eu preciso colocar um texto. Pastor. O pastor Gilson falou sobre o inferno é incompatível com o caráter de Deus. Eu queria só desafiar aqueles que nos assistem a pensar em uma coisa. Como é que Jesus chora na morte de Lázaro e no inferno estabelece um lugar para que por toda a eternidade ele fique ali visualizando as almas sofrendo? É incompatível isso, você não consegue relacionar, ligar com o caráter de Deus. Não há justiça. A crueldade. Crueldade. Exatamente. Pastor. Judas, si alguien puede buscar Judas sí, pastor, 7 y otro, segunda de Pedro 2, 6. Judas 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. Eles sofreram o fogo eterno. Você lembra que Sodoma e Gomorra foram destruídas por fogo. Segunda de Pedro 2, 6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posta como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Era fogo eterno, mas foram reduzidas a cinzas. Fogo de consequências eternas, mas que foi reduzido a cinzas. Muito bom. Eu quero ler o último texto, 1 Coríntios 15, 16 a 19. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar nesse momento, agradecendo, porque dormimos o sono da morte. Podemos dormir, mas um dia vamos acordar para ter a vida eterna e os laços serão resgatados para sempre. Pastor, pode orar, por favor? Bendito seja o teu nome, Senhor. Ó Pai, nessa hora nós te pedimos conforto espiritual para todos aqueles que porventura estejam sofrendo por conta da separação de queridos em função da morte. E que haja no coração destes teus filhinhos todos a certeza de que um dia aquele que é o autor da vida, ele dará vida eterna para todos aqueles que viveram confiantes nele. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Um abraço. Que você esteja, depois deste programa, cheio de esperança. E não esqueça, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo Lições da Bíblia.